Pois bem, a sucessão testamentária está lá no 1857. E aí nós estudamos na aula passada, aliás, a gente já estudou em algum momento, que o nosso código, ele prevê tanto a sucessão legítima como a sucessão testamentária. Inclusive, se a gente pegar aqui o Código Civil, lá no comecinho, ele vai dizer o seguinte, ó, pegue aí, por exemplo, o 1786, quando ele diz que a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que a sucessão pode ser legítima, regulada pelo artigo 1829, portanto, é a lei que distribui o patrimônio do autor da herança, como também essa sucessão pode se dar por disposição de última vontade, ou seja, por testamento, que vamos estudar agora a partir do 1857. Então você percebe que o nosso Código Civil ele prevê tanto a sucessão legítima, por força de lei, quanto a sucessão testamentária, que é de acordo com a vontade do autor da herança. Ou seja, a sucessão testamentária, feita por testamento, ela é feita de acordo com a vontade do testador. Portanto, e aí eu coloquei, se uma pessoa falece sem testamento, a herança dessa pessoa será distribuída de acordo com o artigo 1829. Ou seja, a lei supra essa omissão. Também será legítima a herança se o testamento não compreende ou não compreendeu todos os bens do autor da herança. É uma hipótese também. Ou seja, tudo aquilo que não for disciplinado no testamento, ou seja, a parte da herança que não for distribuída ou regulada pelo testamento, será regulada pela sucessão legítima. Por isso que a sucessão legítima, ela ocorre quando não há testamento e também ocorre quanto aos bens que não foram abrangidos pelo testamento. E também pode acontecer de o testamento caducar ou ser inválido. Nessas hipóteses, também a herança será distribuída, será regulada de acordo com a sucessão legítima. Por isso, e eu coloquei na apostila aí, que a sucessão legítima nada mais é do que a vontade presumida do de cujus, do autor da herança. E ela tem caráter supletivo justamente pelo fato de que, se tiver testamento, eu vou distribuir o patrimônio de acordo com o testamento deixado pelo autor da herança. Ele pode fazer um testamento público, pode fazer um testamento cerrado, pode fazer um testamento particular, pode fazer um codicílio, enfim, se ele dispôs de parte do seu patrimônio ou não deixou testamento, a sucessão será legítima. E aí nós já estudamos os casos de sucessão legítima, como se distribui a herança deixada pelo falecido. Portanto, nós vamos estudar agora a sucessão testamentária, ou seja, a sucessão que decorre da vontade expressa do autor da herança através de um testamento, ok? Que está lá no artigo 1857. Pois bem, senhores, o Código Civil de 2002, ele tentou, na verdade, ele conceituou o testamento. Esse conceito de testamento está lá no 1857. Esse conceito que está no 1857, ele deve ser... Estão acompanhando? Estão acompanhando? Posso seguir? Pode seguir. A Sami me perguntou aqui, por que só pode na linha dos descendentes? Ela deve estar falando da representação, né? Olha, primeiro porque há uma previsão legal, né?
o próprio artigo, o próprio Código Civil, no 1852, ele deixa claro que o direito de representação só dá na linha reta descendente. Isso é o fundamento jurídico. Também é o fundamento afetivo, porque o fundamento afetivo, eu posso dizer que o autor da herança ele tem mais afetividade para os seus descendentes, né? Daí essa ideia de o código limitar a representação aos herdeiros descendentes, ok? Ah, tá bom, Sam, desculpa. Tá ok, entendi agora. Então vamos lá, seguindo. Então, o conceito de testamento, ele está no 1857 e também no parágrafo 2º do 1857. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que o testamento pode conter disposições de natureza patrimonial e disposições existenciais. Ou seja, o testamento pode tratar da totalidade ou de parte do patrimônio deixado pelo autor da herança, como também pode dispor de situações patrimoniais, ou seja, situações que não dizem respeito propriamente ao patrimônio deixado pelo autor da herança. Por isso que, se você observar o conceito do 1857, se você observar, na verdade, o artigo 1857, você verá que nele só há previsão de disposições patrimoniais, quando o código diz assim: toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois de sua morte. Então perceba que o 1857 cuida única e exclusivamente das disposições patrimoniais, só está cuidando do patrimônio do autor da herança. Ele está querendo dizer aqui, olha, toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade ou de parte dos seus bens. Perceba que aqui só há disposições patrimoniais. Por isso que eu falei que o parágrafo 2º do 1857 vem complementar o conceito de testamento. Por que ele vem complementar? Porque o conceito de testamento, ele compreende não só as disposições patrimoniais, como também as disposições existenciais, disposições que não dizem respeito ao patrimônio. E ele diz, o parágrafo 2º do 1857, são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ou seja, existencial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Ou seja, ainda que o testador faça um testamento só disciplinando questões existenciais do tipo nomear um tutor para o seu filho, nomear um testamenteiro, reconhecer um filho, são disposições de caráter não patrimonial. Perceba que ainda que ele só faça isso, essas disposições são válidas, esse testamento é válido. Por isso que o conceito de testamento inclui tanto questões patrimoniais como questões existenciais. Perfeito, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Senhores? Não, professor. Entenderam aí? Questões patrimoniais e questões existenciais? Sim. Então, o conceito de testamento, a gente pode definir, que eu vou dar justamente com as características, mas antes eu quero reforçar essas questões existenciais. Eu quero deixar claro que essa definição que o próprio artigo 1857 traz, essa definição já recebeu uma crítica da doutrina, quando o artigo 1626 do Código Civil de 1916 tratava do testamento como um ato revogável
pelo qual alguém, de conformidade com a lei, dispõe no todo ou em parte do seu patrimônio para depois de sua morte. Perceba que esse conceito que eu acabei de ler para vocês, que estava no 1626 do Código Civil, é muito parecido com o conceito que está no 1857, né? A diferença do Código Civil de 2002 é o acréscimo do parágrafo 2º, ao prever a possibilidade de o testador tratar de questões existenciais no testamento. E quais seriam essas questões existenciais? Aí eu coloquei vários exemplos de questões existenciais. Por isso que no testamento eu posso tratar de reconhecimento de filhos havidos fora do casamento, que é a hipótese do artigo 1609, inciso 3. Eu posso nomear um tutor para o filho menor. Eu posso reabilitar o indigno. Eu posso instituir fundação, nomeando herdeira. Eu posso impor cláusulas restritivas, se houver justa causa, como nós vimos no 1848. Perceba que todas essas hipóteses aqui, reconhecimento de filhos havidos fora do casamento, nomeação de tutor para o filho menor, reabilitação do indígeno, que nós estudamos lá no começo do semestre, instituição de fundação, imposição de cláusulas restritivas, todas essas situações dizem respeito a questões existenciais e não a questões patrimoniais. E isso vem no parágrafo 2º do 1857, quando ele diz que são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. E aí o parágrafo 1º, ele vem, na verdade, já reafirmando uma regra que já é de conhecimento de vocês. Qual é? De que a legítima pertence aos herdeiros necessários de pleno direito. Quando ele diz a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluído no testamento. Nós já estudamos isso lá nos herdeiros necessários, que aos herdeiros necessários pertence a parte indisponível. Portanto, no conceito de testamento, finalizando essa parte aqui, portanto, no conceito de testamento, que está aí no 1857 e no parágrafo 2º, a gente pode fechar esse primeiro bloco aqui, defendendo e explicando que o testamento pode conter disposições patrimoniais e disposições existenciais. Citei inúmeros exemplos de questões existenciais. Ok até aí, senhores? Ok, Lara, Sâmia? Ok? Ok, senhores? Ok, professor. Pronto. Por fim, eu quero fazer uma pergunta aos senhores, tá ok? Posso fazer a pergunta? Por fim, eu quero fazer uma pergunta. Posso? Posso, senhores? Vocês estão me escutando? Estou, professor, pode fazer. Pois bem, eu disse que o testamento pode conter disposições patrimoniais e disposições existenciais. Imagine a hipótese de nulidade do testamento. Foi feito, por exemplo, por uma pessoa menor de 16 anos, pessoa absolutamente incapaz. Ou então foi feito mediante erro, dolo ou coação. Imagine uma hipótese em que o testamento foi nulo ou foi ou anulável. Ou ele foi inválido. Vamos utilizar aqui a expressão no gênero, inválido. Esse testamento foi inválido. O que é que a doutrina defende? A doutrina diz o seguinte, que na hipótese de o testamento ser declarado inválido, nulidade ou anulabilidade,
se ele caducar ou for revogado, esse fato não prejudica as questões existenciais. Porque essas questões existenciais, elas são autônomas e independentes das questões patrimoniais. Logo, um exemplo, se o testamento foi declarado nulo, mas nesse mesmo testamento o autor da herança reconheceu um filho, esse reconhecimento é válido, ainda que esse testamento venha a ser revogado, venha a ser caduco ou venha a ser declarado inválido. Preste muita atenção nisso aí. Portanto, você tem que separar as questões patrimoniais das questões existenciais. O fato do testamento ter sido declarado nulo, ter caducado, ter sido revogado, não afeta as questões existenciais. Essas questões existenciais permanecem válidas e vão produzir os seus efeitos, porque essas questões são autônomas e independentes das questões patrimoniais. Muito cuidado com relação a isso, ok? Compreendido, senhores? Sim, professor. Só quem é? Sâmia, João Vitor, cadê o resto do povo? Vamos lá, senhores. Temos 12. Sim, professor. Vocês estão compreendendo? Posso seguir? Sim, eu estou acompanhando aqui com o documento que o senhor enviou. Pronto. Tá certo. Entendeu essa questão das questões existenciais e patrimoniais? Demorei a entender, mas entendi. Compreendeu? Larissa, cadê a Larissa? Estou aqui, professor. Entendeu, Larissa? Não porque eu cheguei há pouco tempo, mas depois eu assisto de novo, aí estou acompanhando a partir de agora. Pronto. Então, feito isso, nós vamos passar agora a dar o conceito do testamento e, consequentemente, vamos analisar as características desse testamento. Vamos lá. O testamento é um ato personalíssimo. O próprio Código Civil, ele se preocupa em dizer isso. No 1858, quando ele diz: o testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Perceba que o testamento é um ato personalíssimo porque somente o autor da herança pode fazer o testamento. É um ato privativo dele. Portanto, não é possível um testamento mediante procuração pública, nem mesmo, como eu coloquei, procuração com poderes especiais. Agora, portanto, é um ato personalíssimo. Só ele pode fazer o testamento. Só o autor da herança pode fazer o testamento. Caiu e eu vou mandar o link de novo aqui para vocês. Acho que foi o tempo, 40 minutos já, né? Pronto, já mandei o link, vamos deixar o pessoal entrar. Acho que passa do tempo, né? Estão aí, tudo bem? Mavinier, Sâmia, Isaura,
Ok? Podemos? Professor, do senhor tá sem áudio, eu acho. O meu? Ah. Ok, tá me escutando? Sim, agora sim. Pronto. Podemos seguir? Sim. Então vamos lá. Eu estava explicando as características do testamento e, consequentemente, ao final eu vou conceituar o testamento. Então, eu falei que o testamento é um ato personalíssimo. É um ato, portanto, privativo do autor da herança, que não pode ser feito, inclusive, por procuração nem com poderes especiais. Agora, isso não impede que o tabelião redija o testamento, né? Só que ele vai redigir sempre a pedido do testador e seguindo, obviamente, a vontade do autor da herança. Isso não significa que o testamento está sendo feito por terceiro. Na verdade, terceiro está apenas redigindo sob as ordens do autor da herança e seguindo estritamente as ordens do autor da herança. Portanto, esse terceiro que está redigindo o testamento é um terceiro desinteressado, uma pessoa sem nenhuma interferência ou com poder de alterar o conteúdo da vontade do autor do testamento. Tá certo? Ok? Ok, pessoal? Ok. Pois bem. Ok. Continuando. Esse testamento ele é um negócio jurídico unilateral. O que significa dizer isso? Vocês já estudaram isso lá na teoria geral dos negócios jurídicos. Negócio jurídico significa dizer que ele se consolida, se aperfeiçoa com a manifestação de vontade do autor da herança, independentemente da aceitação do herdeiro. Na verdade, a vontade do autor da herança é suficiente para a formação do testamento. O beneficiário do testamento, na verdade, ele pratica a aceitação, mas a aceitação não é requisito de formação do testamento. Portanto, a aceitação não é elemento ou condição essencial de existência do testamento. O testamento é um negócio jurídico unilateral porque ele se aperfeiçoa, independentemente da vontade do beneficiário. O beneficiário, ao praticar a aceitação, não está formando o testamento, não está aperfeiçoando o testamento, porque a aceitação, como eu já disse, não é requisito de formação do testamento. Portanto, o testamento é um ato personalíssimo, é um negócio jurídico unilateral. E aí, senhores, chama a atenção para o artigo 1863. Ele diz assim: é proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou respectivo. O conceito de cada um eu coloquei na apostila. O que é esse testamento aí conjuntivo? O que é o testamento conjuntivo? É o testamento feito por duas ou mais pessoas em um único testamento. Na verdade, o testamento conjuntivo é o testamento de duas ou mais pessoas em um único testamento. Ou seja, é um testamento de 3 pessoas. A lei veda. Por quê? Porque o testamento é um ato personalíssimo. Cada pessoa deve fazer o seu testamento. Se as pessoas querem beneficiar uma única pessoa, que o faça cada um no seu testamento. O que não pode é um testamento contemplar a vontade de 2 ou mais pessoas. Ou seja,
O testamento conjuntivo, chamado também de mão comum ou mancomunado, é o testamento de 2 ou mais pessoas feito em um único ato. Ou seja, é um único testamento de 2 ou mais pessoas. Por que isso não é válido? Por que que a lei proíbe? Porque o testamento é um ato personalíssimo e cada pessoa deve fazer seu testamento. Se você quer beneficiar a mesma pessoa, que o faça no seu testamento. Se a esposa e o esposo querem deixar tudo para o filho, que o faça em testamentos separados. Não pode um único testamento para ambos. Nem seja simultâneo, ou seja, que a disposição conjunta em favor de uma terceira pessoa, nem recíproco, ou seja, instituição de benefícios mútuos, e nem correspectivo, ou seja, retribuição em razão de algo que você recebeu. Essas 3 modalidades, simultâneo, recíproco ou correspectivo, essas 3 modalidades estão no gênero testamento conjuntivo. Se você quer deixar uma coisa para o seu marido e o seu marido quer deixar algo para você, que o faça em testamentos separados. Não há proibição de um marido deixar para a mulher e a mulher deixar para o marido. A proibição que há é a existência de um único testamento cuidando da herança de 2 pessoas. É isso que a lei proíbe. Ok, senhores? Compreenderam? Ok? Ok, professor. Ok. A terceira característica é que esse testamento ele é solene. O que significa dizer isso? Que eu tenho que observar as formalidades exigidas pela lei. Essas formalidades são essenciais para a validade do testamento. Ao lado do casamento, o testamento talvez seja o ato mais solene do Código Civil. O Código Civil ele prevê todos os requisitos de validade do testamento. E aí você tem que observar todos esses requisitos. Por exemplo, um requisito é que a gente acabou de ver que pode ser visto, é o testamento aqui, é o testamento conjuntivo, mancomunado. Ou seja, você não pode fazer um testamento para 2 pessoas. Cada um tem que fazer o seu testamento. E aí a gente vai estudar lá na frente os requisitos de validade de cada testamento, do testamento privado, do testamento cerrado, do testamento público, os requisitos do codicilo. A gente vai ver que o testamento ele é um ato muito solene. E aí nós temos que observar essas formalidades que são essenciais, ok? E, obviamente, essas solenidades, elas servem para chamar a atenção do autor da herança, né? Chamar a atenção para a seriedade do ato que ele está fazendo. Ato com ato solene é um ato que exige do autor da herança uma compreensão acerca da importância do ato e da seriedade desse ato que ele está praticando. Daí, seu testamento um ato solene. O testamento é um ato gratuito, porque ele não visa a obtenção de vantagens para o testador, né? E o interessante é que existe o testamento com encargos, né? Na verdade, legados com encargo. E aí, eu até coloquei na apostila que isso não descaracteriza a gratuidade do testamento, né? Porque esses elementos acidentais, né, eles não são elementos essenciais à validade do testamento. São elementos acidentais que podem ou não existir no testamento. E isso, o fato de eventualmente existir, por exemplo, um encargo, não retira desse testamento a sua natureza gratuita, pois ele visa a transferência de um patrimônio a alguém, sem nenhuma vantagem para o testador.
Por isso que ele é essencialmente gratuito. E o testamento, ele é também revogável. Inclusive, o próprio Código Civil, ele diz no artigo 1858, quando ele diz assim, o testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo, ou seja, podendo ser revogável. Seria bom que o artigo 1858 falasse que o testamento é um ato personalíssimo, que é um negócio jurídico unilateral, que é negócio jurídico gratuito, que é solene, que é revogável. Bastava, né, ele enumerar todas as características do testamento, já que ele começou, né, ele trouxe apenas duas, que é um ato personalíssimo e podendo ser mudado a qualquer tempo, ou seja, revogável. É um ato essencialmente revogável, inclusive é inválida a cláusula que proíba o testador de revogar seu testamento, porque a revogabilidade é da essência do testamento. Inclusive, a revogação do testamento não exige, o mesmo testamento não exige que seja revogado da mesma forma que foi feito o testamento. Ou seja, se eu fiz um testamento público, eu posso revogar através de um testamento particular. Se eu fiz um testamento cerrado, eu posso revogar através de um testamento privado, através de um testamento público. Ou seja, o poder de revogar o testamento, ele pertence ao autor, é de natureza irrenunciável e ele constitui um direito inalienável e irrenunciável do autor da herança. Agora, existe uma exceção com relação à revogação do testamento. Qual é essa exceção? Aqui está lá no 1609, inciso 3, que trata justamente do reconhecimento de filho havido fora do patrimônio. Uma vez reconhecido o filho no testamento, o fato de o autor da herança posteriormente revogar esse testamento não implica revogação dessa disposição de caráter não patrimonial. Percebam aí, senhores, que as disposições de caráter não patrimonial, né, essas disposições existenciais recebem um tratamento jurídico diferenciado em relação às disposições patrimoniais. Nós vimos isso, que as disposições existenciais, mesmo na hipótese de nulidade ou de invalidação do testamento, caducidade ou revogação, mesmo nessas hipóteses, elas continuam válidas. Perceba que há um tratamento jurídico diferenciado com relação às disposições existenciais. E aqui é mais um exemplo, que mesmo na hipótese de o testamento ser revogável, mesmo nessa hipótese, essa revogação não alcança o reconhecimento de filho havido fora do casamento, que é a hipótese do 1609, inciso 3 do Código Civil de 2002. E, por fim, o testamento, ele é um ato que produz efeitos após a morte. Por isso que se diz que ele é um ato causa-morte, porque ele só vai produzir efeitos após a morte do testador. Portanto, até o falecimento do autor da herança, essas disposições do testamento só terão aplicação após a morte. Portanto, a abertura, a morte, né, do autor da herança, que ocasiona a abertura, ela é o requisito que vai ensejar a aplicação e a incidência do testamento. Portanto, a gente pode
a partir de agora, conceituar o testamento da seguinte forma. Acompanhe comigo. A gente pode conceituar o testamento da seguinte forma. A gente pode dizer o seguinte, que o testamento é um ato personalíssimo, vírgula, personalíssimo, negócio jurídico unilateral, solene, gratuito, revogável e causa-morte, através do qual o autor da herança dispõe no todo ou em parte do seu patrimônio, bem como dispõe de questões existenciais que não digam respeito necessariamente ao patrimônio. Numa só palavra, a gente pode definir o testamento como um ato personalíssimo, negócio jurídico unilateral, solene, gratuito, revogável, pós-morte, através do qual o testador disciplina parte ou a totalidade do seu patrimônio para depois de sua morte, bem como dispõe de questões existenciais que não digam respeito ao patrimônio, tais como reconhecimento de filho havido fora do casamento, nomeação de tutor, instituição de fundação, reabilitação do indigno. Esse é o conceito de testamento. Agora fica mais fácil, a partir disso, você compreender as disposições do 1857 e as disposições do artigo 1858. Ok, senhores? Estão aí? Sim, professor. Compreenderam, né? Ótimo. Ok? Marília? João Vitor? Sim, professor. Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Pronto. Vamos lá. Agora eu quero a ajuda de vocês para interpretar o artigo 1859. Ele diz assim: extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data de seu registro. Vamos lá. Quem é que me ajuda a interpretar esse artigo aqui? Vamos lá? Quem é que me ajuda? Estou lendo aqui, professor, tentando elaborar alguma coisa. Ok. Conseguiram? Senhores, Laís, Oi. conseguiu? Oi, Marília. Lara? Eu entendi que esses 5 anos que ele dá é um prazo máximo, porque assim, quando for cumprida as formalidades, é que esse prazo vai ser contado de 5 anos para que seja ajuizado qualquer tipo de ação. Eu acho que é tipo para ter um prazo, porque se não tivesse um prazo, poderiam impugnar esse testamento em qualquer tempo. Pronto. Agora analise o 1909 e o parágrafo único do 1909. Combine esses dois artigos. Combine aí o 1859 com 1909, parágrafo único.
procurando aqui. Professor, Oi, posso falar o que eu entendi? pode. Eu entendi que no caso cessa em 5 anos, né, o direito de impugnar, que no caso seria algum interessado, alguém que tivesse interesse no testamento, em casos de vício, né, que seria erro, dolo ou coação. Olha, analisa o seguinte. Essa Primeiro, data do registro, professor, é no caso, a data em que ele fez o testamento ou no caso desse parágrafo único, quando o interessado tiver conhecimento do vício? pois é, essa é a discussão. Vamos interpretar aí. Olha, se você tiver com seu Código Civil aberto, você sublinha aí impugnar do 1859, tá bom? Sublinha impugnar. Sublinhou? Ok? Sim. Sublinha aí data do registro. Data do registro aí. Não, contado o prazo da data do registro. Sublinha aí registro. Tá ok? Sublinhou? Sim. Agora vamos lá para o 1909, parágrafo único. 1909 ele diz assim: são anuláveis. Sublinha em anuláveis. Ok? Ok. E aí ele fala, vem o parágrafo único, ele coloca aí 4 anos, né? Sublinha aí 4 anos. Ok? E aí, Ok. sublinha aí, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. Ok? Sublinhou aí. Perceba que esse artigo aí, ele acaba entrando em contradição com o artigo anterior. O que é que acontece? O artigo anterior, o 1859, ele fala, estica-se em 5 anos. Perceba que o prazo é de quanto? 5 anos. E o prazo lá do 1909 é de 4 anos. O 1859 ele fala impugnar. Impugnar aí é uma expressão ampla, genérica, que pode abranger tanto nulidade quanto anulabilidade. Diferente do 1909, parágrafo único, que ele só fala de anulabilidade. Ele diz assim, são anuláveis. E aí ele traz a regra do prazo de 4 anos. O Código Civil, quando se trata de anulabilidade, em regra, ele estabelece o prazo de 4 anos. Então aqui o 1909 ele fala, são anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Só que aí, quando ele vem para o parágrafo único, ele estabelece o prazo de 4 anos, só qual é o defeito desse artigo aqui? Ele fala de anular, só que esse prazo ele é contado, ele é iniciado a partir de quando? Respondam. Quando o interessado tiver conhecimento do vício. E perceba que isso aí é uma regra quase sem prazo. Porque o prazo de 4 anos aqui só começa a contar quando o interessado tiver conhecimento. É uma situação muito aberta, né? Diferente lá do prazo de 5 anos do 1859, que esse prazo de 5 anos é contado de quando? Do registro. Da data do registro. E esse registro aí não é do registro do testamento que ele fez, não. É da apresentação do testamento ao juiz. Quando o autor da herança falece, esse testamento deverá ser apresentado em juízo e é registrado para ser cumprido. Então, a partir do momento que o juiz recebe esse testamento e determina o seu cumprimento,
se não achar nenhum vício externo, obviamente, externo, eu digo que ele não vai analisar a validade do testamento nesse momento. Ele mandará que o testamento seja registrado, arquivado e cumprido. Então é a partir desse registro e não da abertura da sucessão que conta o prazo lá decadencial de 5 anos. Então esse registro aqui é o registro em juízo pelo o juiz, entendeu? Senhores, entenderam? Manu? Entendi. Então percebam aí o seguinte, perceba que esse artigo 1859, ele traz o prazo de 5 anos, utiliza aqui o verbo impugnar, e esse impugnar aqui você tem que entender como sendo bem amplo, que ele vai permitir impugnação, ele vai permitir tanto a anulabilidade, aqueles vícios de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, tal, né? Como também questões de nulidade. E o prazo é de 5 anos, contado do registro. Aí vem a discussão do 1909, parágrafo único, que a lei aqui fala, quando se trata de anulabilidade, estabelece o prazo de 4 anos contados, né, da data do conhecimento do fato, do vício. Por conta disso, a doutrina defende excluir esse parágrafo único aqui. Excluir o parágrafo único. Por quê? Porque excluindo esse parágrafo único, a gente traz mais segurança jurídica. Por quê, Júlio? Porque o prazo será de 5 anos contados da data do registro e não do conhecimento do vício. Gente, esse conhecimento do vício aqui, o interessado pode demorar anos para ter conhecimento. E mesmo assim poderá ajuizar ainda uma ação anulatória do testamento, ou seja, causa insegurança jurídica e que por isso a melhor leitura é a exclusão do parágrafo único, deixando o prazo de 5 anos contado da data do registro. Compreenderam? Sim, professor. Pois bem, e mais uma observação. Senhores, a impugnação, seja pelo 1858 e a anulabilidade, perdão, pelo 1859, né? A impugnação, seja pelo 1859 ou a anulabilidade pelo 1909, parágrafo 9º, parágrafo único, né, do Código Civil, essa impugnação e a anulabilidade, obviamente, eu só posso ajuizar essa ação após a morte do testador. Eu só posso discutir ou questionar a validade do testamento após a morte do autor da herança. Enquanto estiver vivo, não posso discutir a validade do testamento. Por quê? Porque o testamento é um negócio jurídico, morte e causa. Se você permitir a validade do testamento, se você permitir discutir a validade do testamento antes da morte, você está discutindo a herança de pessoa viva, o que não é permitido pelo Código Civil, pelo 426. Correto? Ok, senhores? Ok? Ok, professor. Compreenderam, né? Sim? Isso, compreenderam. Vamos lá. Sim. Pronto, vai já cair novamente, eu vou já encerrar e aí eu volto já para encerrar minha aula, tá bom? Vai já cair, mas acho que ainda tem um tempinho aí. Então, senhores, essa primeira parte aí da sucessão testamentária é compreendida, né? Dê uma lida aí rapidinha no 1857, 1858, 1859. Tiver alguma dúvida, me pergunte, que a aula até agora eu consegui explicar toda essa parte aí do capítulo 1 do testamento em geral. Dê uma lida com calma aí para a gente passar para o segundo tópico, que é da capacidade de testar.
Isaura, João Vitor, Laís, Lara, Larissa, Marília, Mavinier. Professor, você poderia repetir os artigos? É Mi- 1857 a 1859? Perfeito, exatamente. Tá aí, eu sublinhei aí, ó. Ok? Alguma dúvida? Conseguiram? Conseguiram, senhoras, senhores? Isaura, alguma dúvida, João Vitor? O senhor pode repetir a pergunta? Eu pedi Para para ver se eu sei responder. eu pedi para que vocês lessem esses artigos 1857 e 1859 para saber se vocês tinham alguma dúvida, para que eu pudesse responder. Não, eu não tenho. Não sei os outros alunos. Então podemos seguir, ok? Vamos falar da capacidade de testar, que está no 1860. Quando o código fala da capacidade de testar, ele está falando aí, obviamente, da capacidade testamentária ativa, que é a capacidade de dispor para o testamento. Ou seja, é a capacidade de elaborar o testamento. Nós estudamos nas aulas passadas a capacidade testamentária passiva, que está lá no artigo 1799, que são as pessoas que podem herdar por testamento. E agora nós vamos estudar as pessoas que podem fazer o testamento. As pessoas que podem fazer o seu testamento. Ou seja, a capacidade testamentária ativa. A capacidade testamentária ativa, portanto, é a que permite ao autor da herança o direito de testar, de dispor do seu patrimônio por testamento. E essa capacidade aí, senhores, essa capacidade do testador é um requisito de validade do negócio jurídico que está lá no artigo 104, inciso 1 do Código Civil, quando ele diz que a validade do negócio jurídico requer agente capaz. Então, a capacidade testamentária ativa é um requisito essencial de validade do testamento. Portanto, esse testamento, esse sujeito, esse autor do testamento, para que possa fazer o testamento, necessita de capacidade testamentária. E aqui a capacidade testamentária, ela compreende dois pressupostos. Estão aí na apostila. Compreende os atos de inteligência e os atos de vontade. Ou seja, ele tem que conhecer que está, ele tem que entender que está praticando esse ato e, ao mesmo tempo, ele tem que manifestar a vontade de querer aquele ato. Então, ele tem que conhecer aquele ato, ele tem que entender que está praticando aquele ato e, ao mesmo tempo, querer aquele ato. Ou seja, ele tem que demonstrar inteligência, ele tem que entender o que representa aquele ato
E ele tem que querer aquele ato, ele tem que manifestar a vontade. Daí os pressupostos de inteligência e vontade. Portanto, a capacidade testamentária ativa exige, além da capacidade genérica para a prática de atos da vida civil, ele exige a inteligência e a vontade. O Código Civil, ele diz assim, além dos incapazes, a gente vai já estudar esse artigo, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Anote aí no seu Código Civil que a regra é a capacidade testamentária ativa. Portanto, o Código Civil não enumera quem pode testar. O Código Civil enumera quem não pode testar. Por isso que a capacidade testamentária ativa é a regra. E aí o Código vai dizer os que não podem testar. Então ele diz, além dos incapazes. Quem são esses incapazes aqui? São aqueles lá do artigo 3º e 4º do Código Civil. Ele fala, além dos incapazes. Quem são? São aqueles lá do artigo 3º e artigo 4º do Código Civil. Além deles, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Ou seja, aquelas pessoas que no momento de praticar, de fazer o testamento, não possuíam inteligência e vontade, não tinham condições de entender e de querer aquele ato. E aí o código fala, podem testar os maiores de 16 anos. Perceba que aqui o Código Civil, lá no artigo 3º, se você observar, vamos lá no artigo 3º, ele diz assim, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos. Aí vem artigo 4º, inciso 1, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 e os menores de 18. Perceba que pelo Código Civil, os maiores de 16 anos e os menores de 16 anos são relativamente incapazes. Contudo, eles podem testar. O próprio Código Civil estabelece aqui que no parágrafo único do 1860 que podem testar os maiores de 16 anos. Apesar de serem relativamente incapazes, eles possuem capacidade civil plena para testar. É uma regra especial, específica, que afasta a regra geral do inciso 1 do artigo 4º do Código Civil. Portanto, os maiores de 16 anos podem testar sem assistência. Sem assistência. Eles possuem capacidade testamentária ativa. Portanto, os maiores de 16 anos podem testar sem assistência. Ok? E aí, a gente pode dizer, se o Código Civil estabelece a regra, ou seja, se o Código Civil diz que a capacidade testamentária ativa é a regra, as exceções o Código vai especificar. Ele vai trazer as pessoas que não podem testar. Então, o cego, o analfabeto, o falido, eles podem testar. O cego, o analfabeto, o falido, eles podem testar. Embora o código vá restringir a modalidade que ele pode testar. Mas eles podem testar. Ok? Senhores, então eu vou encerrar a aula aqui, porque já são... Não, peraí. Vou encerrar agora não. Eu vou mandar só um minutinho aqui. Mandei aí o link para vocês. Mandei o link porque eu vou já encerrar a aula. 9 horas eu encerro, mais 10 minutinhos eu encerro, tá bom? Mandei o link para vocês para a gente continuar falando da capacidade testamentária ativa.
Vamos já encerrar, pessoal. Mais 10 minutinhos eu termino a aula, tá ok? Ok, Marília? Ok, Laís? Larissa? Ok, professor. Certo. Mavinier entrou. Então, como eu havia dito, melhor dizendo, como eu vinha dizendo, o Código Civil, ele estabelece a regra. E as exceções, obviamente, ou seja, as pessoas que não podem testar, obviamente, o código vai dizer. Por isso que o cego, o analfabeto, o falido podem testar. Embora que o cego só vai poder fazer na forma pública, o que não sabe ler ou não pode, o que não sabe ou não pode ler só vai dispor ele pode dispor através de público, mas não pode fazer o testamento cerrado. Então a gente percebe que algumas pessoas, o cego, o analfabeto, o surdo, eles podem testar, embora a lei restrinja, né, as modalidades que eles podem testar. Mas eles podem testar, porque, repetindo, a regra é a capacidade testamentária ativa. Portanto, nós vamos analisar agora as pessoas que não podem testar. Porque a regra é que as pessoas podem testar. A regra é a capacidade testamentária ativa. E aqui nós vamos analisar as pessoas que não podem testar. As pessoas que, segundo o Código Civil, não podem testar. Então, quem são essas pessoas? Em razão da idade, quem não pode testar? Os menores de 16 anos, porque eles são absolutamente incapazes e nós vimos que o Código Civil diz que somente os maiores de 16 anos podem testar. Agora, alguém quer fazer pergunta? Não. Pois bem, agora vamos lá. Agora, dentre os maiores de 16 anos, os maiores de 16 anos, eles podem testar, como eu falei, sem a assistência de representação, porque nesse caso aqui, eles vão se beneficiar dessa regra específica. Então, em razão da idade, só quem não pode testar são os menores de 16 anos. Os maiores de 16 anos podem testar com base na regra especial de que eles não precisam de representação para testar, correto? Vamos lá, analisando as pessoas que não podem testar. A incapacidade por falta de discernimento ou enfermidade. Aí nós estamos falando dos portadores de enfermidade ou deficiência mental, com as pessoas da segunda parte do artigo 1860. Volte lá para o 1860, que ele diz assim, ó, vou abrir aqui, o 1860 ele diz assim, além dos incapazes, então aqui nós temos que analisar aquelas pessoas lá do artigo 4º do Código Civil, e essas pessoas do artigo 4º do Código Civil não se confundem com as pessoas que estão incluídas nessa segunda parte do artigo, quando ele diz, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, ou seja, no momento de fazer o testamento, não possuem o pleno discernimento, ou seja, são capazes, mas naquele momento, em razão de uma situação, ele não consegue testar, seja em razão da embriaguez, seja em razão de uma agitação mental que o torne incapaz de entender aquele ato. Então, são pessoas diferentes. Quando o Código Civil fala, além dos incapazes, você tem que separar essas pessoas, na primeira parte, das pessoas que estão na segunda parte do artigo.
Ou seja, essas pessoas que estão na segunda parte do artigo, essas pessoas, elas naquele momento, eles não possuem discernimento. Elas não são amentais, apenas naquele momento não possui o seu perfeito juízo, em razão de alguma patologia. Pressão arterial alta, embriaguez, uso de entorpecentes, enfim, alguma situação transitória que o impede de testar. Portanto, nós temos que analisar a primeira parte do 1860 com a segunda parte do 1860. E aí entra nessa interpretação da primeira parte, além dos incapazes, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por quê? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência modificou a teoria geral das capacidades do Código Civil, modificou profundamente o artigo 3º e o artigo 4º. O artigo 4º aqui, que é o que nos interessa, ele diz assim, os maiores de 16 anos e menores de 18. Esses aqui já podem testar, que a gente já viu lá. Aí aqui nós temos os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Se você pegar o artigo 1860, você vai ver que quando ele diz além dos incapazes, você vai ver que esse artigo 1860, ele está incluindo, se você pegar esse artigo 1860, essa primeira parte, além dos incapazes, você vai ver que ele está incluindo todos os incapazes do artigo 4º. Ele está incluindo os incisos 2, 3 e 4. Ele coloca no mesmo bolo todas as pessoas que estão no incisos 2, 3 e 4. Aí, a discussão que se tem é realmente todas as pessoas que estão aqui no artigo 4º, no incisos 2, 3 e principalmente o inciso 4, estão impedidas de testar? O pródigo realmente está impedido de testar? Há uma crítica, e a meu ver procedente, de que o pródigo não está impedido de testar. Ele é incapaz, mas ele não está impedido de testar porque o testamento não é um ato de disposição. O pródigo está impedido de testar? Segundo a doutrina, diz que não, porque o ato de testar não é um ato de disposição patrimonial. O pródigo só estaria impedido de praticar atos de disposição patrimonial. Fazer o testamento não é um ato de disposição patrimonial. Por isso que o Código, ao incluir todas as pessoas do artigo 4º no rol dos incapazes, acaba indevidamente proibindo o pródigo de testar, quando, na verdade, o pródigo só está impedido de praticar atos de disposição patrimonial, o que não é o caso do testamento. Por isso, mais uma vez, que se mostra indevida a inclusão de todos do artigo 4º no rol dos incapazes, como quer o artigo 1860. Quando ele diz, além dos incapazes, ele está incluindo todas as pessoas do artigo 4º. E, a meu sentir, incluindo indevidamente o pródigo. E outra observação importante é que, com a Lei 13.146 de 2015, ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência foi excluída do rol do incapaz. Então, a consequência direta disso é que o deficiente agora é considerado pessoa plenamente capaz. Ou seja, o deficiente não é incapaz nos termos aqui
do artigo 1860, ou também nos termos do artigo 4º. O deficiente, portanto, não é incapaz. Portanto, esses aqui do 1860, quando ele diz: será nulo o testamento efetuado por quem no ato de testar não tenha pleno discernimento, mesmo não sendo mais considerado absolutamente capaz, do mesmo, perdão, no 1860, quando ele diz que além dos incapazes, quando ele diz além dos incapazes, ele tem que excluir desses incapazes o deficiente, porque ele é considerado pessoa plenamente capaz pelo estatuto, portanto ele está fora, ele pode testar, e também está fora desse rol dos incapazes lá do 1860, o pródigo, porque o pródigo só está impedido de dispor do seu patrimônio, o que não é o caso do testamento, que o testamento não é ato de disposição patrimonial. Portanto, para a gente finalizar, é que os deficientes e os pródigos estão excluídos daquele rol dos incapazes nos termos da melhor doutrina. Da mesma forma, também estão excluídos de testar aquelas pessoas que por alguma causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Por isso que eu falei no início da aula que a capacidade testamentária é um ato de inteligência e vontade. E se a pessoa não possui esse discernimento e essa manifestação, esse querer de praticar esse ato, se ela está sem condições em razão de alguma perturbação momentânea, transitória, essa pessoa naquele momento não possui capacidade, logo não pode testar. Portanto, senhores, eu encerro aqui a análise do 1860 e passo para finalizar o tópico da capacidade ao defender, na verdade, informar que o momento em que se exige a capacidade é o momento da confecção do testamento. Ou seja, exige-se a capacidade testamentária ativa no momento em que o testamento está sendo feito, independentemente de incapacidade superveniente. Portanto, a capacidade testamentária ativa é exigida no momento em que se redige ou se elabora o testamento. Se o testador, no ato de fazer o testamento, tinha pleno discernimento, o testamento será válido, mesmo que ele venha a perder posteriormente a capacidade. Da mesma forma, se ele não possui capacidade testamentária no momento em que ele está fazendo o testamento, mesmo que posteriormente ele venha adquirir essa capacidade, esse testamento não é válido. Porque, como já disse, a capacidade testamentária ativa é exigida no momento da elaboração do testamento, sendo irrelevantes modificações posteriores. Por isso que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação. Então, imagine a seguinte hipótese. Imagine que o autor do testamento possui menos de 16 anos e ele fez o testamento. Posteriormente, ele completou 16 anos e poderia testar. Esse testamento é válido? Resposta: não. Por quê? Porque o negócio jurídico nulo não é possível de confirmação. Ou seja, o fato de o testador ter adquirido posteriormente capacidade testamentária ativa não valida o testamento anteriormente feito. Isso está no artigo 1861, quando ele diz: a incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento. Nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Ou seja,
A incapacidade superveniente, ou seja, posterior à confecção do testamento, não invalida o testamento anterior. Da mesma forma, a capacidade posterior não torna válido um testamento anteriormente feito sem o sujeito possuir a capacidade testamentária ativa. Ou seja, a capacidade testamentária ativa é verificada, é analisada no momento da confecção do testamento, independentemente de modificações posteriores ou supervenientes. Ok, senhores? Compreenderam? Alguma dúvida? Entendi, sem dúvidas. Pronto. Então, eu finalizo a aula de hoje e na próxima aula nós vamos estudar das formas ordinárias do testamento. As formas ordinárias e as formas especiais, os testamentos especiais. Então, encerramos a próxima aula, vamos iniciar das formas ordinárias do testamento. Tudo bem? Professor, Oi. eu tenho meio que uma dúvida. Pergunte. Porque, assim, no 1857, ele diz que toda pessoa capaz pode dispor por testamento, né? Isso. Ok. Mas aí, quando vem no 1860, no parágrafo único, ele diz que pode testar os maiores de 16 anos. E o senhor falou que, no caso, era sem assistência. Exato. No caso de 16 a 18, não é relativamente incapaz? Mas assim, eu entendi, mas não compreendi, entendeu? Eu sei. Perfeito. Assim, não entra muito. Tudo bem. Perceba que o código, no 1860, ele fala dos incapazes. Aí você imagina, mas o maior de 16 anos é um relativamente capaz. Só que vem o parágrafo único que excepciona e diz, olha, o maior de 16 anos pode testar. Então ele traz uma exceção à própria regra da capacidade desse rol. Então ele retira do rol dos incapazes os maiores de 16 anos, dizendo que os maiores de 16 anos podem testar independentemente de representação. Perceba que é uma exceção. O próprio código excepciona, inclusive, ele pode testar sem representação, excepcionando, na verdade, é uma regra especial em relação à regra geral das capacidades. O próprio código diz isso. Ok? Pronto, tá certo. É isso que eu perguntar. Se no caso era só porque era uma regra especial. É uma regra especial, porque ele traz, né? Ok? Alguém mais com dúvida? Alguém mais com dúvida? Podemos encerrar a aula de hoje? Ok, Messia, Laís? Podemos encerrar? Ok, então boa noite a todos e até a próxima aula, viu? Um abraço. Boa noite, professor. Até a próxima aula. Boa noite, tchau.